estamos começando mais um vídeo de unboxing aqui no Trek Brasilis, dessa vez para falar da action figure que me deu mais nervoso, mais tensão nessa primeira onda da Nacelle Toys. Eu tô falando da figura 005, é a Valkyries, e vem nesse caixotão aqui, ó. Não é brincadeira não, o tamanho da caixa da Valkyries. E você pode me perguntar, mas quem é Valkyries? Valkyries é uma das personagens mais obscuras aí dessa primeira onda da Nacelle Toy. É uma personagem que apareceu por uns poucos segundos em Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, e era a namorada do comandante Krug, né? O comandante Klingon, interpretado pelo Christopher Lloyd, que queria roubar os dados do projeto Gênesis, e a Valkyries é a responsável por fazer o contrabando desses dados para ele, e por ter visto os dados, ele sem cerimônia alguma decide executá-la e explode a nave cargueira onde ela está, onde ela conseguiu capturar os dados do projeto Gênesis. Você há de se lembrar, isso acontece muito rapidamente no começo de Jornada nas Estrelas 3 e depois a personagem não aparece mais. Mas ainda assim ela tem alguma importância histórica, porque afinal de contas foi a primeira Klingon sexy que a gente viu em Star Trek, né? Como a gente vai ver no action figure logo adiante. Poucos detalhes foram visíveis da personagem no filme em si, mas aqui a gente tem, por exemplo, o traje completo. Lá no filme ela é vista só da cintura para cima praticamente, e a gente não vê o traje completo. Aqui a gente vê tudo, e tem uma coisa muito especial que mostra como o Brian Volquise e a Nacelle Toys sabem realmente mexer com os fãs. Deixa eu então trocar de câmera e começar a mostrar para vocês esse action figure. Vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, não, é assim. Aqui, ele mal cabe na tela, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir ler. O padrão da caixa é o mesmo, então ele tem aqui a efígie da personagem, a caixa, a frente você já viu, e a parte de trás vamos olhar agora, ó. Ver se a gente consegue fazer ela caber aqui no limite, só para ler a sinopse da personagem aqui, né? Então, uma mulher Klingon de convicção, Valkyries, foi uma personagem-chave para obter os arquivos secretos do projeto Gênesis em Star Trek 3, A Procura de Spock. Depois de transmitir informações sensíveis para o Lord Krug, ela admitiu que tinha visto os arquivos do Gênesis, mas, leal até o final, Valkyries aceitou seu destino e foi executada de forma honrada sob seu comando. É isso, essa é a história da Valkyries, e agora chegou a hora da gente conhecer o action figure. Vou abrir por baixo, como você já sabe, é costumeiro. E por que esse action figure me deu tanto trabalho? Vou contar para vocês, deixa eu pegar aqui esconder o mouse que não tem nada com isso, pegar meu estiletezinho para cortar o adesivo. Por que esse action figure, tem dois adesivos aqui na parte de baixo. Por que esse action figure me deu tanto trabalho? Bom, eu tinha comprado ele na pré-venda. E aí na pré-venda, veja só, a exemplo do que aconteceu com a Valkyries no filme, o primeiro pacote que eles me enviaram, depois de 2 dias que saiu lá dos Estados Unidos, veio o aviso, não entregável, o seu pacote foi danificado no envio e não vai ser entregue. E aí eles falavam, espera X dias para ver se vai haver reembolso ou se vão enviar outro. E o atendimento da Amazon já não é mais o que foi um dia, né, gente? De vez em quando dá problema e tal. E eu tava bem preocupado com isso, se eu ia ter a figura ou não, porque nesse meio tempo saiu da pré-venda e tava na venda regular, e eu falei, e se esgota esse troço e depois os caras decidem que não vão me mandar, né? Eu tinha essa preocupação. Pronto, consegui abrir aqui. E aí, no final das contas, o que aconteceu foi, tive que pedir o reembolso e tive que recomprar. E aí, no que recomprei,
No dia seguinte, mudou a regra lá para diminuir as tarifas, né? O governo brasileiro reduziu as tarifas lá, cortou a tarifa e mudou o preço na Amazon, então eu tive que cancelar aquele segundo pedido e fazer um terceiro pedido para finalmente chegar. Agora eu vou abrir aqui a gavetinha, já abri a caixa, ó. Vou puxar. Essa não é a gavetinha, né? Essa é uma gavetona. Vamos ver como é que a gente vai lidar com ela aqui. O meu espaço é limitado, por isso eu também não convidei nenhum outro personagem para acompanhar essa abertura aqui. Essa caixa... Ah, é. A luta foi dura, mas compensou. Aqui, pronto. Abrimos. Aquele mesmo esquema. Deixa eu pôr essa caixa para cá, porque é uma caixa grande. Depois eu quero ver o que eu vou fazer com essas caixas todas. Onde é que eu vou pôr esses troços todos. Aí tem aquela tradicional fundo. Esse é um fundo maiorzinho, né? Veio aqui meio marcadinho, mas tudo bem. Se bobear, se passar um paninho, resolve. E temos aí um fundo bacana, né? Esse maiorzinho dá para pôr mais coisas, se você quiser usar ele como fundo para alguma coisa. Mas vamos trabalhar aqui no action figure, que é o que realmente nos interessa, né? Então, você já conhece o métier. Temos aqui duas bandejinhas, tira uma bandejinha, pronto. Personagem exposto. E aqui vamos começar por esse que vem aqui, esse acessório que vem na frente dela, né? Esse aqui é conhecido. Um Bat'leth, né? Aquela arma tradicional, a espada Klingon, criada pelo Dan Curry, o supervisor de efeitos visuais, que ao ter essa demanda de criar uma nova arma para os Klingons, criou uma espada que foi reconhecida como uma nova arma. Depois de muitos séculos que não tinham criado uma nova arma, ela foi reconhecida como uma arma prática. E o Dan Curry, que era cheio de conhecer artes marciais e cultura oriental, tal, foi ele que criou e ele que ensinou o Michael Dornworth a lidar com o Bat'leth. O difícil mesmo é colocar o foco nele, né? Vou até tentar tirar isso aqui daqui. Aqui. Aí eu consegui, né? Tirando o objeto de fundo, mas já perdi de novo. Não é fácil não. Esse foco aqui, ele não é muito... Não gosta muito, né? Eu tô brigando aqui com o foco. Eu vou ter que editar esse aqui, para não ficar tanto tempo assim esperando, né? Vamos ver aqui. Tentando colocar tudo em quadro, em foco. Pronto, agora consegui. Ei, saiu de novo. Agora voltou. Pronto. Aí você tá vendo todos os detalhes do Bat'leth, que é uma escolha peculiar, né? Tudo bem, os Klingons, ela é Klingon e tal, mas o Bat'leth não existia em Jornada nas Estrelas 3. Mas por outro lado, a gente sabe que retroativamente, pela cronologia de Star Trek, ele existia. Vamos tirar aqui o action figure, depois a gente olha os demais acessórios, porque os acessórios são uma coisa à parte nesta caixa e justificam o tamanho. Primeiro vamos olhar aqui a nossa querida Valkyries, né? Que ó, vou te falar, como todas as outras figuras, muito detalhada, muito bonita. Essa parte aqui é um plástico mais mole, é uma espécie de uma capa, né? Que você pode até tirar ela, puxar por aqui. Eu não vou tirar, mas eu já vi quem tirasse. Os detalhes, coisas que a gente não viu, né? Então, essa parte de trás do véu dela a gente não viu. Mas a Nacelle faz um trabalho muito sério de pesquisa nos arquivos dos filmes e tal, para criar a coisa realmente como ela foi feita. Então, todos os detalhes, se você prestar atenção no filme, esses lances aqui do cabelo são assim mesmo e tal. Quer dizer, é um trabalho muito, muito zeloso, muito cuidadoso. E aí, do ponto de vista do movimento, a gente sabe. Tem articulação aqui, tem articulação... Tá difícil de pegar a articulação dela aqui. Bracinho meio duro, a bichinha, hein? Vamos ver aqui. Deixa eu tirar meu óculos para ver como é que é a articulação dela. Aqui, dobra para cá.
É meio confuso aqui a posição do braço. Acho que veio meio errado aqui, né? Vai ter que girar ele para ele dobrar pro lado certo. Aqui, ó. E aí a articulação dobra para cá. Dá até um certo medo, né, de fazer os movimentos aqui com a bichinha. Mas agora é que os braços, eles vieram invertidos. Então, depois que você posiciona eles pro lado certo, inclusive dá uma estética mais legal aqui nas mangas, né? Aí ele fica certinho. E aí é aquela movimentação que a gente conhece. Parece ser... Esse aqui eu tô com dúvida se é uma articulação simples ou uma articulação dupla, viu? Sinceramente. Que me parece menos articulado que os outros. Talvez seja uma articulação simples, mas ainda assim dá para você fazer vários movimentos. A mão vira. Eu não sei se a gente consegue colocar um Bartlett na mão dela. Vamos ver aqui. Sei não, viu? Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Não é tão fácil. E ela não vem com mãos a mais. Então é uma escolha meio peculiar mesmo. Falar, vamos colocar um Bartlett aqui. Mas a impressão que dá é que ele não foi pensado para ela, né? E aí a coisa fica meio mal parada assim. Tentar colocar na mão dela, não... até segura, né? Se você tiver com muita vontade de colocar o Bartlett na mão dela, vai. Mas não é exatamente a coisa mais brilhante, né? A articulação aqui, nas pernas a gente tem a articulação melhor, nos joelhos, né? Aqui o pezinho, o famoso pezinho, que aqui nós vamos ver depois se ela para em pé, porque não parece ser fácil colocar ela em pé, pelo que eu li. Que parece meio mole também a articulação do joelho. E com essa capa, né, o senso de equilíbrio dela deve ser meio problemático mesmo. Agora, os detalhes e a escultura, deixa eu mostrar para vocês a escultura do rosto da mulher, porque é muito legal. Vou pegar o foco, quem sabe. Vamos lá, foco. Aê, olha aí. Cara, toda vez que eu vejo isso eu fico impressionado. Toda vez que eu meto um zoom no rosto de algum dos personagens, eu fico impressionado. E o decotão dela também impressiona, né? Foi aí que nasceu a tradição dos decotões para as mulheres Klingons. Antes disso não tinha. Jornada 3 inaugurou isso e depois, em A Nova Geração, mais adiante, isso tornaria uma marca, né? Muito bem feito, muito legal. Agora, você pode me perguntar, poxa, mas Valkyries, até a Valkyrie se quis. Cara, o que o Brian Volquez fez de genial para fazer a gente querer a Valkyries foi colocar acessórios que a gente não poderia não ter. Aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ela em pé. A gente fazer um teste antes de... aqui mais ou menos, né? Porque tipo, a capa tá ajudando a manter ela em pé. É um jeito, mas ela parece deitada para trás. E se a gente tentar colocar ela em pé, vamos ver aqui, de uma forma mais natural, não sei se... Ela tem um belo de um salto alto também. E é aquela coisa, não tem articulação na cintura, como todos os outros personagens, não tem. Se der uma forçada de baixo, assim, pelas próprias pernas não vai. Se você usar a capa como suporte, aí ela fica, né? Então essa é a situação. Não sei se foi pensada assim, mas se você olhar ela de lado, parece que ela tá tipo deitada sobre a capa. Ó, vou virar aqui só para você ter uma noção. Não sei se ficou claro isso. Realmente, assim, fica evidente que ela não está sobre os próprios pés, ela está sobre a capa inclinada para trás.
Não sei se dá pra fazer de outro jeito. Peço desculpas pelo cachorro. Infelizmente aqui em casa é assim. Acho que não tem outro jeito. Uma bicha... Talvez se eu jogar as pernas dela pra trás. Talvez assim. Vamos ver. Assim fica um pouco mais natural, mas não muito. Realmente, pra ela ficar em pé, ela fica em pé. Agora, você fala assim, ela fica em pé numa postura natural, que você fala, nossa, parece que ela tá em pé mesmo. Não, aí não. Talvez, se eu... Vamos ver aqui, eu vou fazer mais um experimento aqui. Porque tem a articulação dos pezinhos também, né? Que também não é nenhuma Brastemp aqui. Como eles pensaram isso aqui. Não tá claro pra mim como que inclina pra frente esse pé aqui da Valkyries. Aqui tem a articulação. Tenho medo de quebrar, não quero quebrar. Eu gosto desses bonecos. Enfim, depois eu vou estudar mais isso porque eu tô com medo de quebrar mesmo. Ele tem uma articulação aqui, mas ela não estava querendo virar e eu estava com medo de forçar ela. Então por enquanto ela vai ficar assim. Mas aí eu falo pra vocês por que a gente resolveu, por que a Valkyries, que era uma personagem que segundo o próprio Brian, falando com o pessoal do licenciamento da Paramount, o pessoal falou, olha, você é doido que não vai vender. E a Valkyries vendeu pra caramba. Por quê? Porque o Brian, que não é bobo nem nada, é fã como a gente, resolveu colocar nada menos que o Torpedo Gênesis como um dos acessórios. Então aqui, ó, você vê que... Vamos lá, vamos olhar os acessórios. Vou pôr a Valkyries aqui de lado, porque realmente essa caixona, ela justifica, né? E você vê acessórios. Tem um tricorder Klingon, igual o de Jornada 3, esse é muito bacana e tá dentro da proposta, ó o detalhe. Sensacional, você pode pôr no pescocinho dela aqui. A gente nunca viu ela com tricorder Klingon, mas dá pra presumir que ela tinha um, né? Então, aí a gente pode colocar aqui, etc. Né? Dá pra brincar. Vamos ver se eu consigo colocar. Não... Se põe no pescoço, pra pôr no braço é mais difícil. Enfim, são as escolhas que você tem que fazer. Me parece que os acessórios não foram tão bem pensados para ela, né? Uma coisa meio, vamos pôr isso aqui. Muito bem, tricorder. Tem um disruptor Klingon também. Bem legal esse design. Vamos ver se pega o foco aqui para vocês verem. Cadê? Vamos lá. Foco. Tanta coisa lá embaixo é difícil, né? A câmera acha que eu quero mostrar o que está aqui embaixo, não o que está aqui em cima. Vou ver se agora é dele. Aí. Olha aí. Muito legais os detalhes dos acessórios, sempre me encantam. Então temos um tricorder. Temos, é claro... tem um monte de mãos aqui. Eu achei que não tinha mãos. Mas tem mais 6 mãos. Então dá para pôr dá pra pôr o nosso queridíssimo Bartlett. Eu que sou bobo. Aqui isso aqui é curioso. O que é isso aqui? Esse é o cartucho com os dados do projeto Gênesis, que ela coloca no computador lá para transferência para o Krug. Então ela vem com esse cartuchinho também, vem com outras 6 mãos, além das 2 que ela já vem. E aí, claro, a grande estrela da festa, você tem o controlador e o Torpedo Gênesis. Vou tirar o controlador aqui. É um trambolhão. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque os action figures não são só action figures, eles vêm com objetos de cena. Esse controlador, claro, famoso porque é o que o Khan usa para ativar o Torpedo Gênesis lá na última tentativa de acabar com o Kirk. Né? E agora você tem esse... Um dia você vai ter um Khan, se é que você já não tem, porque tem Diamond Select, tem McFarlane Toys, fizeram vários Khans aí. E se você tem um Khan, você pode usar ele. O botãozinho aperta. Tem algumas... Ó, e é muito detalhado
o prop, né? Aqui. Tô tentando pegar o foco, mas o foco é sempre uma guerra. Aí. Olha aí. Sensacionais os detalhes. Tem até o commit ali do... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Cadê? Venha, pega o foco aqui, meu filho. Aqui. Ele não quer. Ele não quer, vai. Aí, ó, commit. Quando ele ativa, aparece o commit. E além disso, aqui o torpedão campeão, como diria Fausto Silva. Aqui, ó. E aí ele vem, tem o seu próprio invólucro aqui, aí você tem o torpedo Gênesis. Ó. Ultra detalhado, ultra bem feito. A escolha das cores aqui, ele não é iluminado, né? Então, que bom que se diga. Mas não faz tanta falta, porque assim, a pintura é sensacional, as cores são sensacionais, olha aqui. Os detalhes são incríveis. Olha aqui. E, além disso, você vem com o cartucho que guarda o torpedo Gênesis. Então você pode ter o torpedo Gênesis aqui, bonitinho, no cartucho dele. E ele fecha direitinho, fecha bem. E você pode colocar ele semi-aberto dentro do cartucho, que é como a gente vê ele, não em Jornada 3, porque em Jornada 3 não aparece o torpedo, mas em Jornada 2, né? Então, ele vem aqui bonitinho, você pode pôr ele um pezinho assim, como um belo objeto de cena, para acompanhar a Valkyries. E claro, quando você tiver um Khan, você pode colocar com Khan, ou melhor ainda, no caso do torpedo Gênesis, talvez a melhor companhia para ele na sua estante seja a Carl Marcos, que está na Onda 2. Ainda não tivemos, mas teremos. Então assim, muitas coisas bacanas vêm com a Valkyries que justificam a gente ter essa personagem, digamos, pouco famosa de Jornada nas Estrelas, mas que vai ter um lugar especial, sem dúvida, na minha coleção, por todos os brinquedinhos que vêm junto. E claro, porque eu sou um completista e eu adoro essa ideia dos personagens obscuros. Eu tô ansioso pelos obscuros, menos pelos... Tudo bem, é verdade, o Sulu foi o que eu mais pirei, o Sulu não é obscuro. Tem outro que foi o segundo que eu mais pirei, ainda não vimos, mas que também não é obscuro. Mas é tão legal quando aparece um personagem assim. E você nunca imaginou que ia ter uma coleção que ia fazer um personagem assim. Um personagem terciário, personagem, sabe? Que é da rebarba mesmo do filme. Se eu tenho a Valkyries, um dia eu posso ter o orelhudo lá que tentou vender a viagem pra Gênesis, pro McCoy em Jornada 3, por que não? Vale tudo, né? Quando você começa a ver uma linha de brinquedos que traz personagens assim, você acredita que tudo é possível e de fato tudo será possível. Vamos acompanhar como vão evoluir as próximas ondas da Nacelle Toys, mas claro, antes disso, ainda faltam 3 action figures dessa onda e eu quero compartilhar com vocês a alegria de exibi-los e estudá-los, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fui!